Você já reparou como é que a nossa mão fica quando a gente tenta segurar a areia com muita força? Quanto mais a gente aperta os dedos, mais os grãos escorrem por entre eles. E no final fica só a tensão da nossa mão e palmas vazias. Eu sei que você que está me assistindo agora, provavelmente é aquela mulher, a mulher que resolve, né? A mulher que antecipa o problema do filho, a mulher que revisa o relatório 2, 3 vezes, que garante que o jantar aconteça na hora, enquanto de repente tem um caos desabando lá fora, né? Geralmente, imagino que muita gente te chame de forte, né? Ah, mulher forte, né? Ela é forte. Só que eu queria te fazer uma pergunta. Quanto que custa ser essa gestora do mundo inteiro? Quanto que pesa acreditar que de repente se você soltar alguma coisa, tudo vai desmoronar? E hoje eu quero conversar com você sobre o que é o oposto do controle. E não vou falar de preguiça nem de passividade, porque é muito mais uma prática, é muito mais algo bem espiritual que a gente tem à nossa disposição, mas que quase ninguém tem a coragem de usar, que é a arte da entrega. Se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui no canal a gente conversa sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre a vida, mas sempre com aquela pergunta central: como que eu posso viver isso no meu mundo real? Porque eu sempre falo, a espiritualidade que não vai para a vida prática fica só uma teoria bonitinha ali para a gente admirar. E, gente, tem uma coisa bem interessante sobre controle, que nós raramente admitimos isso claramente, mas se a gente olhar bem, o controle, ele é o oposto da fé. Porque quando eu tento microgerenciar cada detalhezinho da minha vida, é quase como se eu estivesse enviando uma mensagem ali para o divino, falando: afasta-te, Pai, porque eu cuido disso sozinho. Imagina. Então vamos pensar numa orquestra. Imagina que a sua vida ela é como uma orquestra. E na música clássica a gente tem uma posição chamada Spala. Spala é o primeiro violino, né? A pessoa que lidera os músicos ali, que traduz os gestos do maestro. É uma posição de responsabilidade dentro do mundo de uma orquestra. Então imagina que esse Spala, né, que está ali abaixo do maestro, mas que tem uma responsabilidade sobre todo mundo, imagina que ele pare de tocar a própria partitura dele. Por quê? Porque ele está ali preocupado, né, ocupado ali vendo, será que o oboé entrou na hora certa? Puxa, será que o trompete tocou desafinado? Será que o maestro está conduzindo corretamente do ritmo que eu gostaria? Ou seja, o que acontece? Enquanto ele tenta controlar ali a orquestra inteira, o próprio violino dele está desafinando. A música não vai ter música, vai ter um monte de instrumento solto tocando ali que vai virar uma bagunça muito louca. E tem alguns sinais que a gente pode observar na nossa vida para a gente ver se a gente está passando ali do limite do que do limite saudável do controle. Então, a gente pode observar algumas coisinhas, e uma delas é a seguinte: quando a gente revisa tudo várias e várias vezes, porque de repente a gente sente que qualquer erro pode virar um desastre, uma coisa muito grande, isso traz muito medo, isso é uma coisa. Segundo, outra coisa, quando a gente tem dificuldade de delegar. Por quê? Porque no fundo eu acredito, se não for eu que faço, ninguém vai fazer direito. Se não for eu para pegar, pôr a mão, não vai sair do jeito certo, não vai ter o resultado certo. Isso é um ponto, um sinal de alerta. E terceiro, quando a gente vive cansada, quando a gente não, sabe, cansada assim, mas não só do que a gente faz mesmo, mas cansada de tudo aquilo que a gente ficou tentando garantir, que corresse bem, que corresse certo. E eu falo isso também me incluindo nisso, porque várias vezes eu já tentei controlar muitas coisas que com certeza estavam ali muito além de mim, muito além da minha zona de alcance, né, da onde o meu braço alcança. E isso traz um desgaste muito grande, traz esse cansaço muito grande. E existe também, gente, uma questão, né, que eu acho que até já falei em outros vídeos, que é que o nosso cérebro, ele prefere controle a qualquer incerteza. Mesmo quando esse controle, ele é uma ilusão. A mente, ela prefere sentir que ela está no comando de qualquer jeito. Ela prefere sentir que ela está ali num comando meio que ilusório do que realmente lidar com o desconforto da entrega, né, de desapegar, de abrir mão.
E o Jung, ele fala, onde o amor impera, não tem desejo de poder. E onde o poder predomina, tem uma falta de amor. E o Arlie Cravo, ele tem uma frase que eu adoro também, eu gosto muito dele, que ele fala, quando o poder entra pela porta, o amor ele foge pela janela. E o que isso tem a ver, gente? É porque o controle, ele é meio que esse desejo de poder. O poder do ego tentando compensar o medo, ele vem muito mais do lugar de medo do que de amor. E às vezes ele até se confunde assim, não, eu tô sendo responsável, não, eu tô querendo controlar tudo porque eu sou uma pessoa responsável. Ele vem meio que fantasiado de responsabilidade muitas vezes. Só que no fundo é muito mais um medo tentando, né, encontrar uma segurança ali. Né? A gente está tentando encontrar uma segurança de alguma forma. Se a gente olha novamente lá, que eu sempre trago, se a gente olha para Jesus, ele trouxe uma resposta bem simples para a nossa ansiedade. Né? O que ele falou? Os lírios do campo. Observai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, e mesmo assim, o que acontece? São flores lindas, são revestidos de uma beleza que nenhum esforço humano jamais alcançaria nessa existência. Quando a gente fala também do Viktor Frankl, né, o psiquiatra que viveu lá, né, que sobreviveu aos campos de concentração, que viveu coisas assim indescritíveis, ainda assim ele chegou a uma conclusão que para a gente aqui é um aprendizado muito grande. Porque o que ele fala? A última liberdade humana não é controlar aquilo que acontece, mas é escolher a nossa postura diante daquilo que acontece. O lírio do campo, ele não vai querer controlar a chuva, ele não vai querer negociar com o sol, ele simplesmente ele vai crescer, ele vai ser lírio do campo. E aí, falando em flor, já lembro de música, né? Enfim, eu sou filha de músicos, e na música clássica tem uma coisa chamada cesura, que é uma pausa absoluta. O som, ele para. Só que, né, nessa pausa absoluta, a música continua existindo ali no silêncio. Se não tem essa pausa, a música ela vira uma bagunça, meio que um borrão, assim. Então, quando a gente fala de entrega, é como se ela fosse essa cesura da vida, né? Quando você faz ali, você faz o seu melhor, né? Você faz tudo que você pode fazer, mas aí você coloca o seu coração entregue, né? À vida, ao universo. Você solta. Você fala, né? Eu fiz a minha parte. E agora eu posso descansar. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa na sua vida hoje que você está tentando controlar além do necessário, além do possível? Um relacionamento, um resultado profissional, o comportamento de alguém? Observa isso, né? Pensa e observa isso por um momento. Porque talvez o gesto mais corajoso agora seu seja simplesmente abrir as mãos. Então, se essa reflexão ela faz sentido para você até aqui, se inscreve no canal. Esse espaço é nosso, esse espaço para a gente conversar sobre consciência, sobre maturidade, sobre espiritualidade na prática. Então, se você sente que você está nesse momento de transição, está ali aprendendo a viver com mais confiança, com menos controle, eu deixo sempre também aqui na descrição do vídeo o link para conhecer o meu acompanhamento individual, onde a gente vai trabalhar muitos aspectos de todas as coisas que a gente conversa aqui. E só para a gente finalizar, tem uma frase que é bem bonita da Clarice Lispector, que descreve exatamente esse momento da entrega. E ela fala assim, a entrega ela é um deserto de doçura. Então que você possa na sua vida experimentar a liberdade de quem já fez a sua parte e não precisa mais carregar o mundo nas mãos. Então fique em paz, permaneça consciente e a gente se vê no próximo vídeo.